Fala Curica. Olha só, a nossa aula de hoje é sobre o realismo. O capítulo 3 do livro de arte, ele vai tratar de arte e cotidiano. Logo no início do nosso capítulo, nós temos uma tela, né? Ela está retratada aqui abaixo, de uma cena, né? Que é uma cena do cotidiano, uma leitura de uma jovem, né? Numa tela abaixo, numa área não urbanizada, uma área rural, em que os cabelos longos, as roupas, olha aqui, ó. Se você observar o seu livro, ela está fazendo a leitura de um livro, né? Então diz assim, ó, o cotidiano, por mais simples e repetitivo que possa parecer, é grande fonte de inspiração para artistas das mais diversas modalidades. O realismo, gente, aconteceu em 1850 e 1900. Essas datas são puramente didáticas, tá? E ele vai surgir nas artes europeias, principalmente nas pinturas francesas. Uma nova tendência do realismo se desenvolveu ao lado da crescente industrialização dessa sociedade. Então, o homem europeu, que tinha aprendido a utilizar o conhecimento científico, ele passa a interpretar e dominar a natureza. E aí precisava ser realista para isso. Então, todas as suas criações artísticas deixaram de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. E aí a arquitetura, o movimento realista, né, ele vai apresentar, né, a pintura, a própria escultura, ele vai representar isso, essas cenas, esse desenvolvimento da realidade objetiva. E logo no nosso material diz assim, a vida como ela é. Ações comuns como cozinhar, ler e comer podem ser fonte de inspiração por diversos artistas. É claro, né? Ele representou, o artista ele queria representar a realidade com a mesma objetividade com que o cientista estuda um fenômeno da natureza. Então, o artista não cabe melhorar artisticamente a natureza, porque a beleza na realidade tal como ela é. Por isso que eles retrataram certos aspectos da vida que muitas vezes poderiam passar despercebidos em nosso dia a dia. Mas sabia que nem sempre foi assim? Por muito tempo, a arte ocidental privilegiava em suas pinturas a mitologia. Nós já estudamos sobre mitologia, inclusive em filosofia, a religião, a nobreza e as cenas históricas. Somente no século XVII, na Holanda, que os pintores começaram a trazer para suas obras pessoas comuns retratando cenas com a vida acontecendo no interior das casas e seus arredores. Observe essa tela aqui embaixo, né? Nós temos uma tela de Verne, que ele pinta a leiteira, o ambiente, né, e a estrutura da tela. Observa que aqui sobre a mesa tem vários elementos de um café da manhã, o sombreamento. Olha o desenvolvimento dessa pintura. Então era a cena do dia a dia, né? E esses artistas, essas pinturas realistas, as funções delas, né, a função da pintura realista é revelar esses aspectos mais característicos e expressivos da realidade. É só observar, né, a figura da mulher aqui nessa tela. A pintura realista, ela deixou completamente de lado os temas mitológicos, bíblicos, os temas históricos, literários, porque na verdade o que importava era a criação a partir de uma realidade imediata e não imaginada, né? É por isso que vai existir uma série de autorretratos e cenas retratando essa realidade, esse dia a dia, né? Essa coisa do cotidiano mesmo. No livro tem duas questões, o que foi retratado e quais são os elementos presentes na cena que nos contam a respeito do seu contexto. Essas questões aqui vocês vão responder, né, no caderno, e no final da aula eu vou postar uma questão na plataforma, tá? Para vocês responderem. Essa obra, a obra leiteira, essa pintura sobre tela aqui, óleo sobre tela, ela data de 1932 a 1675, é
o ano de nascimento e morte do pintor, né, do artista. Ele foi e essa tela é de 1960. Ela foi ele foi um dos principais pintores holandeses a retratar o cotidiano. Pintava com muita habilidade técnica. Vermeer não apenas reproduzia os mínimos detalhes, como conseguia ter domínio da atmosfera da cena. Por quê? Porque muitas dessas obras, elas iam apresentar exatamente isso, né? Fazer referência daquilo que eles evidenciavam como costume, com o contexto da vida, né, social daquela época. Outra tela que vocês estão vendo, a colheita das batatas, que é muito comum. Nos filmes a gente consegue perceber isso. Lembrando que aqui também tinha a questão da industrialização, né? O período da industrialização. A gente tem que lembrar que o realismo, né, essa estrutura, esse homem europeu que tinha aprendido, né, ainda há pouco eu falei sobre isso, tinha aprendido a utilizar o conhecimento científico e a técnica para representar essa natureza, dominar essa natureza, ele rompe, né, com toda aquela coisa do período anterior, né, que você via as obras literárias, elas não eram obras literárias que buscavam, né, essa objetividade, né. O romantismo, ele era extremamente subjetivo, a paisagem era romântica, o realismo não, né. Ele passa a apresentar essa paisagem mais cotidiana. A estrutura é profundamente relacionada, ligada aos lugares onde os próprios artistas nasceram, cresceram, trabalharam, né? Então você vai ter moinho de vento, barcas, as vidas das pessoas, dos jovens artistas sendo pintados, né? E assim vai. Então aqui você tem uma cena da colheita de batata. Já na metade do século XIX, o cotidiano voltou a ter força no cenário artístico, mas dessa vez mostrou também outros aspectos, como o trabalho e as mudanças provocadas pelo processo de industrialização. Acabei de falar, né? O homem passa por um processo de mudança muito grande em função desses espaços. A máquina invadiu o espaço natural e começou a fazer parte desse universo da pintura. Então, a obra, né, ela dá uma ideia de uma locomotiva, né? É bem interessante quando você para estudar sobre o realismo, essa transição do romantismo para o realismo. Então, voltando, né, nós temos outra tela de Gustave. Também na literatura nós tivemos Gustave Flaubert, né? E nós tivemos dentro da literatura realista essa influência na literatura brasileira, né, a influência do que nós temos na literatura europeia. Assim também nós vamos ter dentro das pinturas. Então esse ar, esses temas históricos, eles passaram a ter uma outra observação. E é interessante a gente observar que a luz concentrada, se você olhar para essa tela, os quebradores de pedra, você vai perceber que a luz concentrada sobre os homens, né, e essa luz mais forte sobre o homem da camisa branca, com os braços, né, levantados, nos dá essa certeza, né, de ter uma cena sendo vivenciada, né, a importância dessa representação, inclusive uma representação política, né. Tem uma tela de Goya no nosso livro, que é sobre o fuzilamento, né, de 3 de maio de 1808. Se você lembrar dessa tela, você vai observar que tem um homem né, também de camisa branca, de braços levantados. Pois bem, é essa, né, contradição que nós vamos ter em relação às paisagens românticas do período anterior, uma pintura paisagística, né, mais romântica da natureza,
por outro lado, o movimento realista ele vem trazendo esse dia a dia. Por isso que o livro fala em cenas do cotidiano. Então você tem um pintor francês, um de seus grandes nomes, né? O artista aqui abaixo, Renaud, o Baile de Moulin. Artistas de outras épocas continuaram investigando esse tema. É o caso impressionista, né? Essa tela é uma tela impressionista, e que ele gostava de pintar esse movimento, né, das pessoas em momento de lazer. Observe o distanciamento, né, a profundidade da tela. Se você observar aqui, não é que esses luxos estejam uns sobre os outros, é a dimensão que ele quer dar, a projeção que ele quer dar a essa tela. As roupas, né, as tradições, mais uma vez a coisa do cotidiano. Então eles, né, buscavam essas representações dessas cores e essa representação dessas linhas. As linhas, elas vão abrir um outro movimento da arte, né, que é a arte mais voltada para uma tendência de linhas sinuosas, né? Mais adiante a gente vai falar sobre isso. Pois bem, e aí a cores da emoção, certamente você já ouviu falar e até mesmo de ter visto algumas obras mais conhecidas, Van Gogh, como Girassóis. A exemplo dessa pintura, Van Gogh gostava muito de pintar o cotidiano em elementos simples, como cenas de trabalho de um campo, sapatos, pessoas em momentos de lazer. Existe uma tela de Van Gogh, que é o quarto. Nós vamos trabalhar com essa tela, vai ser uma das nossas atividades. E Van Gogh ele começou a pintar, né, o dia a dia, cenas bíblicas. Ele era muito religioso. Com uma viagem ele mudou, ele passou a fazer autorretrato. Então você vai ter Van Gogh de todas as maneiras possíveis, olhando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e assim vai, né? Ele gostava muito de fazer, né, participar desse movimento. E aí vem lá. A Van Gogh gostava muito de pintar o cotidiano, nós já falamos sobre isso, inspirado por outros artistas, também se interessava pelo dia a dia, especialmente Van Gogh pintava muitas paisagens, além de retratos de pessoas comuns, costumava até mesmo sair para pintar ao ar livre. E aí essas telas, comedores de batata, se você observar as imagens, né, você olha a cena do dia a dia, né? Isso aqui é uma cena de uma noite, de um jantar, as pessoas no campo, na época da industrialização, os alimentos, a composição, ela é feita em triângulos. Você pode observar que o rosto, né, as estruturas das pessoas, os objetos, eles começam, né, a dar a ideia exatamente disso, dessa estrutura né, de uma sociedade parisiense, né, seres de obras renascentistas influenciados por ele, né? Vamos lá. E aqui mais duas questões, 3 e 4, que você vai fazê-la no seu caderno também, né? Em que sentimento e impressões você tem ao observar a pintura de Van Gogh com essas cores mais escuras, em sua opinião, porque o artista escolheu essas cores para pintar a sua obra. Para você, as cores podem influenciar na percepção de uma pintura ou desenho? Com certeza. E aí você tem uma atividade na página 43 e 44 para resolver. E tem uma atividade prática que também você vai resolver, né? Aqui você não vai ter dificuldade, esse material você tem em casa, né? E aí dá para montar um trabalho muito fantástico sobre isso. Então, curicas, nossa atividade de hoje, ela inicia, né, com essa pintura realista, esse movimento realista, e vai até a página 45 com a atividade prática. Vejo vocês com as dúvidas e com o nosso material. Lembrando que nós vamos entrar num assunto, né, provavelmente os principais movimentos artísticos do século XX,
E só voltando para essa tela das batatas, né? E é legal observar isso, porque Van Gogh ele é um artista apaixonante. Ele desempenha profundamente, né, essa recriação da beleza desses seres. Se você observar bem, ele se dedica completamente à sua arte para isso. Van Gogh teve uma trajetória muito difícil. Resumidamente, ele nasceu em Holanda e foi contemporâneo de pintores, grandes pintores, né? E foi uma pessoa muito solitária, por isso que ele vai ter uma linha de autorretrato. Então, é até possível dividir as obras de Van Gogh em 4 períodos, né? A fase holandesa até a fase final, com a morte dele em 1890. O primeiro período de Van Gogh, ele trata sobre aquilo que eu falei, né? Ele pregava, né, conhecimentos religiosos, conhecimentos bíblicos. Depois ele passa a trabalhar com outra linha, uma tradição mais holandesa, do claro e escuro, e essa preocupação dos problemas sociais. E o Comedores de Batata vem falando sobre isso, esses personagens melancólicos, né? Se você observa bem, há uma iluminação em cima, né, desses rostos com essa melancolia. Então, depois de vários conflitos pessoais, Van Gogh volta para casa na Holanda, e em 1886 ele vai para Paris, e aí ele passa a ter uma nova fase. E na França, né, ele se liga ao movimento impressionista, e logo depois que ele começa com o movimento impressionista, a obra de Van Gogh muda muito. Então ele começa a simplificar as cores e reduzir esse efeito de luz que, por exemplo, tem aqui nessa tela. E aí ele usa cenas, zonas de cores bem definidas, com a linha dos autorretratos. Então, né, mais uma vez, ficamos com a aula até este ponto, fazendo a atividade 45 e olhando no planejador, né, da plataforma Iônica o que nós temos de atividade prática, tá bom? Boa aula, né, bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato. Fala, Curica!